sun, I can't survive. O repórter e o fato. Bem, pessoal, aqui um abraço a vocês. Estamos chegando aí com o repórter e o fato, do nosso canal aqui pelo YouTube. E eu quero agradecer aí a você que participa já com a gente aqui no nosso canal, que deu o seu like aí, você que se inscreveu. Ative o sininho aí para você receber, toda vez que eu lançar um vídeo, você recebe aí um comunicado, ok? Bem, hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre os nossos candidatos a prefeito e vice-prefeito aqui e suas, talvez, possibilidades de eleição. Nós temos dessa vez aqui a política em Ipanema, 4 candidatos. Nós teremos aqui o Dr. Walter, o vice dele, o Dalton, que é da indústria de imóveis, o Júlio Fontoura com o Mizinho, que é o primo dele, o Alberto Lilico com o Gerciel e o Jairo Coelho com o Jober Júnior. São esses os candidatos para essa eleição de 2020. Bem, vamos falar aqui do Júlio e do Mizinho. O Júlio já foi prefeito por 2 vezes em Ipanema e fez alguma coisa boa para o município, não pode se negar. Aliás, cada um que já passou pela prefeitura, cada um fez a sua parte boa e cada um também deixou alguma coisa a desejar, como muito se pode notar por aí pelo que tem, pelos comentários que são feitos, tá? Pelos próprios moradores dos bairros aqui e fazer o quê? Tá? Bem, o Júlio, quando prefeito, ele foi prefeito por 2 vezes, 2 mandatos seguidos, tá? E criou aqui a festa do queijo, criou outras festas aqui na cidade, mas a cidade não vive só de festa. O Júlio criou no tempo do Júlio a educação era boa, a saúde era boa, tá? Agora deixou muita coisa a desejar também. Por exemplo, quando conseguiu inaugurar um pronto-socorro que nunca funcionou. Está lá na rodoviária, perto da antiga rodoviária, que a rodoviária também fechou, mas está lá, ele nunca conseguiu, nunca funcionou. Só foi inaugurado, mas funcionar, ele não funcionou, o posto o pronto-socorro. Aliás, na ocasião, alardeado pelo Júlio, que seria o maior pronto-socorro do leste de Minas. E quando o atual prefeito assumiu, teve que tirar o que tinha lá, porque não funcionava, não tinha como funcionar, né? O Júlio tem a seu favor isso aí, obras boas que ele fez, tá? Mas também tem a seu desfavor, que eu já falei aqui. Uma é a rodoviária, um posto de saúde lá na vila considerada Vila do Belim, né? Que o posto está lá numa armação de ferro, está no meio do mato, e não foi dada continuidade, uma obra de R$1 milhão, e por aí vai. Então, ele vai disputar de um grupo de eleitores, a mesma fatia que vai disputar o Jairo Coelho e o Dr. Walter. Tá? Isso porque, quando o Júlio entrou na política, quem apresentou ele foi o Dr. Jairo. O Júlio venceu as eleições, por sua vez, apresentou o Dr. Walter como vice no segundo mandato dele. Daí para frente, ele apresentou o Dr. Walter, julgou o Dr. Walter como candidato a prefeito e o Walter venceu a eleição. Então, bem, Jairo, Júlio e Walter estão na mesma canoa. Se afundar os 3. Né? Ou um dos 3 vai sobreviver. Vamos ver. Bem, aí o Júlio vai disputar a eleição deste ano com o seu vice, que é o primo dele, o Mizinho. O Mizinho é atual vice-prefeito do Dr. Walter.
é o vice-prefeito do município, só que não vai na prefeitura também. Né? Isso aí, assim, a grosso modo, o que é a candidatura do Júlio Fontoura. Falando do Jário Coelho, que está na mesma faixa dos eleitores do Dr. Júlio e do Dr. Walter, o Jário foi prefeito de Ipanema por 3 mandatos. Ele faz a campanha dele na base do barulho e muitas visitas. Né? Os apoiadores do Jário soltam foguete, fazem barulho, gritam o nome dele dia e noite. Tá? Então, isso aí é mais ou menos a campanha do Jário. Ele vai disputar, como já disse, a parcela, os mesmos votos que vai disputar aí o Júlio e o Walter. Agora, a favor do Jário tem o quê? Ele foi o prefeito que trouxe o PSF para Ipanema. O primeiro PSF aqui foi inaugurado na gestão dele, numa das gestões dele, lá na Pastoral. O primeiro PSF foi inaugurado lá na Pastoral. E também trouxe para Ipanema a faculdade, cuja primeira turma formada aqui foi de normal superior. Tá? E os cursos EAD, ensino à distância, que funcionam até hoje. O seu vice, o Jober Júnior, foi presidente da Câmara por 2 mandatos seguidos e ele sai da política se a chapa dele perder a eleição. Tá? Quer dizer, nem se o Jário não vence a eleição, o Jober Júnior vai junto e deixa a política ipanemense. Falando do Dr. Walter, o Dr. Walter tem como vice o Dalton Nespoli. O Dalton é empresário da área de imóveis. E como eu já citei aqui, o Dr. Walter é o atual prefeito e concorre à reeleição e tem a seu favor a canalização do córrego da Roça Grande, uma promessa de muitos prefeitos que já passaram por Ipanema, só que ninguém fez. E ele, sem promessa nada, canalizou o córrego Roça Grande. Vale lembrar aqui o seguinte, pessoal, muita gente diz assim, mas quem fez foi o SAAI. Mas o SAAI é a prefeitura. O SAAI é uma autarquia da prefeitura. Então, é a prefeitura, sim, que canalizou o córrego Roça Grande, acabou com aquela pedantina que tinha ali. Né? Hoje você vê peixe, né? Ali no córrego. O Dr. Walter, já repetindo aqui, ele está na mesma fatia de eleitores que estão o Jário e o Júlio. Aí vamos ver agora, dos 3, quem é que leva a maior parte do bolo. O atual prefeito, se não se reeleger, ele vai deixar uma prefeitura sem dívidas, né? Comprou várias máquinas, comprou caminhão compactador de lixo que há muito tempo é prometido e nunca foi feito. Já começou a trabalhar a coleta seletiva do lixo de Ipanema com um caminhão recolhendo papel e papelão e depois já outras etapas vão seguindo. Tá? O Dr. Walter pagou todas as dívidas que encontrou na prefeitura. Tá? E foi muito dinheiro que ele deixou para trás. E ele pegou também na gestão dele uma carga muito pesada, que veio, logo no a seguir veio aquele negócio da febre amarela que desestabilizou bastante o município. E, por fim, agora a Covid-19 que está aí. Tá? Ainda bem que Ipanema não teve tantos casos assim. Tá? Nós tivemos, infelizmente, 7 mortes aqui em Ipanema e a maioria das pessoas que contraíram o vírus foram curadas. Tá? Então, ele tem como vice o Dalton Nespoli, que nunca antes se envolveu na política em Ipanema. Eu, pelo menos, nunca soube do Dalton estar envolvido na política. Bom, vamos falar agora então do Alberto Lilico e o Gessiel Gomes. O Alberto
é o único dos 4 candidatos que não foi prefeito ainda, mas ele é ex-vereador. Tá? Ele, quando vereador, foi o único que desempenhou o seu papel como deve ser o de um vereador. Cobrou do prefeito realização de obras, cobrou prestação de contas, tá? E trabalhou como vereador, como deve ser o trabalho do vereador. Ele é militar de alta patente do Exército Brasileiro, reformado, é claro. Tá? Ele é professor universitário e tem a seu favor um programa de governo que vem anunciando no horário eleitoral aqui nas rádios da cidade. Ele não entra na disputa dos votos que estão lá, o Walter, o Júlio e o Jairo. Ele tem o seu eleitorado e eu acredito que não é difícil para ele, muito difícil para ele se eleger, não. Mas vamos aguardar. Ele tem, como seu vice, já disse aqui, o Gessiel Gomes. O Gessiel, ele é filho do ex-vereador Gessiel, que foi vereador aqui em Ipanema, e é irmão do atual prefeito de Itaparuba, que é o Joaquim. O Joaquim disse que é o seguinte: vou trabalhar em prol do povo rural. Então, gente, isso aí é mais ou menos como eu vejo aí, 2 candidatos a prefeito e vice-prefeito aqui em Ipanema. Eu não estou divulgando o meu voto, não estou divulgando para quem eu estou torcendo aqui no nosso canal, porque não quero que digam depois que o Cláudio Vernet atrapalhou ou ajudou alguém. Então, eu estou procurando ser neutro aqui, tá? Nos meus comentários e tudo aqui. Mas vale lembrar também para o cidadão, para o eleitor, para não votar em qualquer um. Pense bem na hora de dar o seu voto, tá? Analise em quem você vai votar, procure saber se o cara é ficha limpa, tá? Se o candidato é um cara de prometer e fazer, porque tem muita gente que começa e não termina. Tá? E outros apregoam, fazem obras até certo ponto faraônicas. Isso serve para toda a região, não só para Ipanema não, tá? Serve para toda a região aqui. Quem vai votar nos seus candidatos aí, Itaparuba, Pocrane, Conceição de Ipanema, Lajinha, Chalé, Taparuba, aqui Conceição de Ipanema, falei. Então, o pessoal tomar cuidado aí para não eleger porcaria não, porque depois quem vai reclamar é você mesmo. E lembrando ainda que quem paga o salário desse pessoal somos nós, caramba. Tá? Ninguém tem que ter medo de falar para político, não. Político é pago com o nosso dinheiro. O imposto que você compra, uma sacola de arroz que você compra ali, você paga 38% de imposto nela. O feijão você paga imposto, o açúcar você paga imposto. Tá? Você compra uma latinha de cerveja, você paga imposto. Uma garrafinha de cerveja, você paga imposto. Então tudo isso é que banca o salário desse pessoal. Esse dinheiro sai do seu bolso. Tá? Quer dizer, a cada R$100 que você paga, R$38 vai para pagar o salário deles. O repórter e o fato.